Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Patitucci, eu sou psiquiatra, sou diretor médico da Casa de Saúde São Romão, também sou coordenador do Centro de Estudos da Casa de Saúde São Romão. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente hoje. Nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, algo que faz a diferença na vida das pessoas, que é o papel da enfermagem dentro do cuidado das pessoas que precisam de um tratamento na saúde mental, né? E para que a gente possa debater esse assunto de tamanha relevância, nós convidamos hoje o enfermeiro Euclênio, a enfermeira Valmira, que também trabalham com a gente na Casa de Saúde São Romão. Pessoal, se apresentem, vamos e fala um pouquinho a respeito do trabalho, da formação de vocês. Bom, eu me chamo Valmira, né? Sou formada desde o ano de 2006. Tive a primeira experiência com a saúde mental no 5º período da faculdade, que trouxe para mim assim, uma paixão. Foi uma questão de encantamento, conhecer ali aquela cadeira de saúde mental e psiquiatria e entender o quanto, na verdade, com a reforma psiquiátrica, com todo o andamento, quanto eles necessitavam de uma voz. E logo depois de formada, eu comecei a trabalhar com a saúde mental, fiz a especialização também em UTI e iniciei saúde mental, que é assim, uma proposta que foi muito favorável, né, para a minha profissão. Fiz a saúde mental pelo ESPA e comecei logo a trabalhar com a saúde mental na Casa de Saúde Doutoeiras, em Paracambi. E, assim, eu vi que eu havia me encontrado ali, né, me encontrado de forma com que eu pudesse trabalhar com aquelas pessoas, sendo realmente um canal de voz para eles ali. E eu trabalhei no período de desinstitucionalização, de reinserção social. Aqueles dispositivos extra-hospitalares estavam ainda em fase de experimento, né? As residências terapêuticas, o CAPS, e todo aquele movimento ali construído pelo PNASH nas clínicas que não se enquadravam aquelas exigências. Então, eu trabalhei realmente assim, de forma brava com a desinstitucionalização. E desde então, mesmo passando para a clínica, né, porque um enfermeiro formado em saúde mental e que trabalhe com a saúde mental, eu acho indispensável que tenha um conhecimento clínico também, sim, porque eles têm problemas clínicos, né? Trazem consigo algumas comorbidades, então a gente desenvolveu um olhar crítico frente a esses pacientes, crítico clínico, eu digo, frente a esses pacientes, foi, assim, de muita importância. E é uma área que eu sou apaixonada até hoje, assim, durante os períodos que eu passei também lecionando, né, os anos que eu passei lecionando, era uma área que eu desenvolvi, assim, com muito amor, muito fervor. E, Valmira, só antes de a gente ouvir um pouquinho do Euclênio, só fazer uma pontuação, acho bem interessante que você falou, e acho que você não mudou muito, porque se você for ver, você trabalhava com CTI, né? E eu vejo essa internação psiquiátrica, né, como um CTI da saúde mental. Então, os pacientes que precisam de uma internação, e hoje em dia a gente trabalha com internações curtas, para logo a pessoa voltar para as atividades, para voltar ao convívio social familiar. Então, eu vejo esse momento de internação como um momento o paciente estivesse internado no CTI. Então, são casos graves que precisam de uma atenção intensa, e a enfermagem fica, assim, é a linha de frente, fica 24 horas com o paciente. Né? E, Euclênio, como foi, assim, né, sua entrada na psiquiatria? Que a psiquiatria dentro da enfermagem, a formação do enfermeiro, ela não é tão estudada assim como na medicina, não se vê tanta psiquiatria na faculdade de medicina. Como é que foi? Exatamente. Então, eu tô na área da enfermagem desde os 19 anos, comecei no curso de auxiliar de enfermagem, depois terminei, fiz complementação para técnico de enfermagem, trabalhei 2 anos em saúde coletiva, né? Logo após esses 2 anos, eu iniciei a faculdade, minha formação foi em 2007, né? De 2007, logo após a formação, até 2011, eu atuei lecionando, né? Em cursos técnicos,
E em 2011 entrei na San Román, né? Fiz o processo seletivo, né? E fui chamado, e estou na San Román desde então. Já são o quê? 9 anos, né? 9 anos na psiquiatria. Assim, psiquiatria para mim era fora de cogitação, eu atuar em psiquiatria, né, na graduação. Gostava muito das aulas, assim, a gente teve uma vivência, né? Inclusive, estagiei no Hospital Doutor Eiras, em Paracambi, né, que hoje já não funciona mais, que funcionava lá, em CAPS, né, atuei também no estágio, no caso, minha experiência em psiquiatria estágio, me aprofundei um pouco mais, porque eu dava aula, eu precisava, né, ensinar os alunos, falar sobre psiquiatria. Iniciei também uma pós-graduação, que eu não concluí, porém eu tenho especialização também em enfermagem em alta complexidade. Mas esses 9 anos que eu já estou na San Román, né, eu já tenho experiência que eu creio que só a pós-graduação não me proporcionaria. Com certeza. Que é ali a vivência, né, o dia a dia, os plantões, né? Então é isso. E eu tenho, assim, uma experiência com psiquiatria praticamente desde quando eu era criança, porque existiam 2 hospitais psiquiátricos em Paracambi, né? O Hospital Paracambi mesmo, no bairro da Cascata, e o Hospital Doutor Eiras, no bairro de Lages. Então, a maioria dos familiares trabalhavam nesses 2 hospitais. Então, desde pequeno eu já frequentava. Eu ia, né, com um tio, com uma tia, o meu pai trabalhou no Hospital Doutor Eiras, então eu já tenho essa vivência ali desde criança. Mas eu não imaginava trabalhar em psiquiatria. Para mim era fora de cogitação, psiquiatria e pediatria. Eu falei, não vou trabalhar nessas 2 áreas. Mas como surgiu a oportunidade, eu comecei e estou lá até hoje. 9 anos já se passaram. E o Hospital Psiquiátrico de Paracambi, o Hospital Doutor Eiras, é o maior da América Latina. Tinha o maior leitos, em torno de 1.800 leitos, né, Euclênio? E as pessoas iam para lá final de semana a passeio, assim. É uma estrutura de fazenda, com piscinas. Então, assim, as pessoas iam, me lembro bem, assim, a passeio final de semana para um hospital psiquiátrico. E essa convivência com a psiquiatria, como o Euclênio bem disse, assim, é bem intrínseco para a gente, né? A gente costuma até dizer que somos numa cidade psiquiátrica, né? Porque parte dos pacientes que foram desinstitucionalizados, eles foram absorvidos por Paracambi. Alguns já não conheciam mais seu território devido ao longo tempo de institucionalização e acabaram sendo absorvidos por Paracambi, por reconhecer Paracambi como seu território. E Valmir, assim, se a gente pensar assim, que tem pessoas que às vezes não estão muito familiarizadas muito com o tema e tudo mais, como é que é esse processo de desinstitucionalização? Porque isso surgiu com a reforma psiquiátrica, né? Como é que foi, assim? Que explica um pouquinho o que significa desinstitucionalizar e como é que isso muda a perspectiva da psiquiatria há 2 décadas atrás e agora, assim, como é que foi esse processo para você? Sim, ter experimentado esse processo foi muito enriquecedor, até para estar contextualizando com o momento que a gente vive e com o atual local que eu trabalho com psiquiatria, né? O processo de desinstitucionalização, ele se dá com uma equipe multiprofissional, onde o enfermeiro ali é muito atuante, juntamente com o psicólogo e com o médico, e fazendo essa avaliação pessoa a pessoa, a gente conseguia traçar um projeto terapêutico para esse paciente frente à rede social que aquele paciente tinha. Então, se ele tinha ainda pai, tio ou irmão, né, alguém da família que pudesse resgatar esse paciente frente aos benefícios que o Estado, na verdade, oferecia, LOAS, enfim, a gente acabava fazendo essas VDs, essas visitas domiciliares, fazendo com que o relacionamento entre família e paciente fossem estreitados. E assim, era tão sofrido para alguns pacientes, porque eles não queriam, às vezes, sair de dentro da instituição para ir fazer uma visita domiciliar com medo de um familiar chegar para levá-los e não os encontrar ali. Para alguns pacientes, mesmo a espera de 20, 30 anos, ainda era muito, muito latente, sim. E eles eram
a grande maioria deles eram muito empobrecidos pelo tempo de institucionalização. Então, por não terem se adaptado, terem, na verdade, tido que se adaptar a essa questão da desinstitucionalização, foi criada aí uma grande rede de profissionais, uma equipe multiprofissional que pudesse estar travando esse relacionamento com os familiares para aqueles pacientes que tinham e para os que não tinham. A gente está vendo uma residência terapêutica. A princípio foi uma casa de passagem, né? E era realmente esse nome que recebia, onde os pacientes saíam da internação para um período de adaptação social, né? Então, eles saíam dali para estar se adaptando a morar, sair de um pavilhão e morar em uma casa, uma residência, a ter um cuidador, e depois daquele cuidador, aqueles que não tinham realmente perspectiva de voltar para a casa de um familiar, eles acabavam indo para a residência terapêutica, de fato. E assim só... Foi bastante enriquecedor essa experiência, porque eu tive a experiência de trabalhar na residência terapêutica como referência também. Né? Então, administrar uma casa com 5 pessoas, né, que a gente tentava colocar dentro de uma casa aqueles que já tinham algum tipo de laço, de afetividade, que tinham quadros parecidos, para que a gente pudesse manter uma estabilidade, tanto no quadro clínico que eles apresentavam, quanto de interação mesmo do profissional com eles, para estar entendendo que era uma dinâmica nova, uma proposta diferente, né? É importante a gente tocar nesse tema, assim, sempre a gente está relembrando, porque isso nos ajuda a desconstruir um estigma da psiquiatria, que ficou, né, decorrente de muitos anos, assim, da institucionalização. Muitos pacientes, eles entravam, às vezes, numa internação e não saíam, passavam a vida toda lá internados, né? Ou, como você disse, 20, 30 anos, né? Então, hoje em dia, a gente não tem essa visão mais da psiquiatria, né? A internação, ela busca ser o mais breve possível, e assim, tão logo, né, o paciente se recupere, saia da crise, saia do surto, ele já volte para a interação familiar, volte para sua casa, né? A gente tem também a questão do hospital dia, que seria algo similar ao que o CAPS proporciona como um serviço público, né? Então a pessoa vem, passa o dia, depois volta para sua casa. Então todo esse processo, todo esse esforço hoje em dia dentro da visão da saúde mental, para que o paciente não more dentro de uma clínica psiquiátrica, de um hospital psiquiátrico, como era o Dr. Eros, né? E Euclênio, como que foi assim, a sua visão? Você... fala. Como você bem elucidou, é como se fosse um CTI, né? Hoje a gente tira o paciente da crise, estabiliza e ele volta para o seu seio familiar, e isso é encantador. Esse é realmente um braço, né, que está sendo mantido junto com uma nova proposta de cuidado. E a gente entende que é necessário, às vezes, o paciente passar pela internação. No entanto, nós trabalhamos, como você bem disse, com um período curto de internação. Estabilizou o paciente, e isso tem sido encantador para mim nesses 3 anos de San Romance. A seriedade com que nós, enquanto equipe, tratamos tanto familiar quanto sua família. E, assim, pensando... Pode falar. Não, falei perfeito, concordando com o que a Palmeira havia disso. Só perfeito, falei perfeito a colocação da Palmeira. Pessoal, então eu queria agora mudar uma outra pergunta, né, um outro tema para a gente debater aqui em relação à questão da enfermagem, né, da equipe dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, né, assim, a importância do acolhimento, né, porque assim, a equipe de enfermagem, ela é a alma, né, como acho que, se não me engano, foi a Nightingale, né, que foi a mãe, a precursora da enfermagem, né, ela falava que é a alma do hospital, né, a enfermagem. Então, assim, dentro desse olhar, assim, como que fica o dia inteiro, né, o tempo todo em contato com o paciente. Então, isso leva a necessidade de exercer uma humanidade muito grande, né? Como é que é essa questão do acolhimento dentro da visão da enfermagem?
começa falando, Euclênio? Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo, sim. Assim, como é que você vê essa importância do acolhimento, né, dessa relação da equipe de enfermagem com o paciente? Qual é a importância para a boa evolução, para a boa recuperação do paciente, para o logo retorno para casa? Perfeito, entendi. Eu vejo dessa forma, o acolhimento ele é indispensável, necessário, diferente de um hospital clínico, de um paciente, eu vou levar para essa área, no hospital clínico, um paciente internado em clínica médica, ou seja, em CTI, né, nós cuidamos de uma forma diferenciada. São procedimentos invasivos, né, são vários procedimentos, são medicações, né, endovenosas, medicações em bomba. O acolhimento também existe, né, na parte clínica, mas na parte psiquiátrica, esse acolhimento ele é indispensável. O acolhimento ele já tem que iniciar no primeiro contato que nós temos com o paciente, né, desde o momento que o paciente chega para a internação, né, para passar pelo processo de entrevista, né, aquele acolhimento que nós fazemos no momento, e a continuidade após o processo da internação, onde nós levamos esse paciente para o setor de internação, né, nós acomodamos o paciente no quarto, né, e daí começa todo o processo, né, de internação desse paciente. É necessário a gente acolher, sim, é necessário nós ouvirmos as queixas, entender o paciente, e isso de forma única, porque cada paciente é um paciente. Cada paciente chega, né, com um sintoma, cada paciente chega com uma atitude diferente, com uma abordagem diferente. Então, a enfermagem psiquiátrica tem que ter esse acolhimento. O acolhimento ele tem que ser o tempo todo, ele tem que ser um acolhimento assertivo, tem que ser um acolhimento pontual, para que a gente ganhe esse paciente. Né? Porque torna-se muito difícil depois, se a gente não consegue ganhar esse paciente nesse primeiro contato, nem sempre isso é possível. Mas a gente perde um pouco depois, torna-se mais difícil, né, a abordagem, torna-se mais difícil o acolhimento, né, pode até prejudicar no tratamento, né, a longo prazo, essa abordagem com um bloqueio, eu vejo muito, um certo bloqueio que o paciente cria, né, com a enfermagem e com demais pacientes, com demais funcionários também integrantes também da equipe multidisciplinar. E nesse ponto também uma coisa, porque a gente, tanto do ponto de vista, assim, claro, resumindo muito, do ponto de vista psiquiátrico, tem a importância da medicação, né? Então, lógico que a psiquiatria, né, a medicina, a especialidade psiquiátrica não se resume à medicação, mas é um ponto fundamental dessa área. Então, mas a medicação, ela é dada pelo técnico de enfermagem, né? Então, esse acolhimento que o Euclênio fala, né, reforça o vínculo com o paciente. E por meio desse vínculo, muitas vezes que o paciente que está em surto, está desconectado ali da realidade do momento, que ele vai aceitar tomar a medicação, né? E se o paciente ele não tem consciência, devido ao surto, ele não tem consciência de que está numa crise, por que ele vai tomar um remédio, né? Então, o acolhimento, a conversa, a paciência, muitas vezes, né, de você oferecer a medicação, conversar com ele que ele aceite tomar. Então, tudo isso leva a uma melhora muito mais rápida, né? Como é que você vê isso, Romulo? Eu gosto muito de uma passagem que Stuart Laraia fala, eu vou pedir licença para eu fazer uma leitura rapidinho. E Stuart Laraia fala o seguinte a respeito desse relacionamento enfermeiro-paciente, né? Que o relacionamento terapêutico entre o enfermeiro e o paciente é uma experiência de aprendizado mútuo e uma experiência emocional corretiva para o paciente. Nessa relação, a enfermeira utiliza a si própria e as técnicas clínicas específicas no trabalho com o paciente para gerar introvisão e alteração no comportamento do paciente. Então, quando a gente acolhe esse paciente, a gente inicia ali um relacionamento terapêutico com esse paciente, é indispensável que a gente busque usar a si próprio como exemplo de acolhimento e de entendimento para ele. Como o Euclênio falou, a questão de uma escuta qualificada, da empatia, a prontidão ao cuidar, o paciente vai fazer essa leitura no nosso comportamento,
e que nós estamos ali com essa proposta do cuidado de recebê-lo, seja uma primeira internação, seja uma reinternação daquele paciente, não importa, ele está em um sofrimento mental e nós precisamos ter essa capacidade de utilizar a si próprio como instrumento de cuidado, né? Diz que na clínica comum, a gente utiliza ali os instrumentais, alguns insumos como instrumento de cuidado. Na clínica psiquiátrica, além dela ser pós-demanda e copartícipe, né, a gente precisa dessa troca, um instrumento de cuidado ali, que é indispensável para o paciente, somos nós, tanto na área graduada, como você bem disse, Patitude, na área técnica também. Mesmo porque os nossos técnicos, eles vão observar em nós a forma como nós tratamos, acolhemos, oferecemos uma medicação, descrevendo para o paciente o que ele está tomando, tendo um olhar holístico, né? Olhar como um todo, fazer uma anamnese, levar com seriedade, e a gente conta... Agradeço a Deus por isso, com uma equipe que tem bastante seriedade na São Romão, onde traz bastante satisfação para a gente estar trabalhando, porque existe esse link, existe um feedback muito importante entre equipe multiprofissional e a gente consegue ver o resultado nos nossos pacientes com isso, devido a um bom acolhimento. Acho que a porta de entrada ali é fundamental. Sem dúvida. E dentro disso, até que... Fala, Clênio, diga. Eu queria fazer mais uma colocação aqui, que nesse acolhimento, eu acho muito importante a gente valorizar, né, esse primeiro contato e também escutando também o paciente, também a gente observando a falta de comunicação, né? A comunicação não verbal, que diz muita coisa para a gente também, né, Valmeira? Às vezes o paciente ele não está verbalizando, ele não está receptivo à abordagem, né? Ele não está colaborando, né, com a anamnese, não está colaborando com o acolhimento, ele não está colaborando verbalmente, isso já diz muita coisa para a gente. Então, essa comunicação não verbal também deve ser bastante valorizada, porque a partir daí a gente já traça, né, metas, a gente já começa a montar o nosso plano terapêutico, né, a nossa prescrição de enfermagem para aquele paciente no momento, porque dali, do consultório de internação, ele vai para o quarto, e ali as coisas podem mudarem. Então, a gente se antecipando, né, percebendo o que o paciente está querendo dizer, né, a gente minimiza muita coisa, a gente evita muita coisa. Por exemplo, agitação psicomotora, né, agressão relacionada à equipe, o próprio paciente se agredir, tentar contra a sua própria vida, ou com os demais pacientes que possam estar, né, em contato com o mesmo. Então, essa comunicação não verbal também, ela tem que ser bastante valorizada. E é importante a gente perceber que, às vezes, não é que, como o Euclênio bem colocou, mas só para pontuar, né? Às vezes não é que o paciente não quer ser colaborativo, não é que ele não quer se comunicar com a gente. Às vezes ele tem o que a gente chama também na clínica psiquiátrica de alexithymia, ele tem uma dificuldade em estar transmitindo as suas emoções, transmitindo o que ele pensa, o que ele deseja. Então, a gente consegue perceber ali se tem um conteúdo empobrecido, se tem um afrouxamento dos nexos. Essa questão da anamnese, esse olhar holístico, como o Euclênio disse, assim, é extremamente importante, porque a gente vai saber até onde acomodar ele dentro de uma clínica, né? Se mais próximo da enfermagem, se ele tem um pouco mais de autonomia, se ele não oferece risco para si, contra a sua própria vida, ou de autolesão, enfim. A gente vai ter um olhar diferenciado para cada paciente de forma individualizada, sejam 5, 6 com o mesmo quadro clínico. A leitura é feita individualmente. E dentro disso, assim, porque na internação a gente tem vários tipos de pacientes, de pessoas com diagnósticos e motivos de estarem lá diferentes, né?
Por exemplo, tem a pessoa que está no surto, que aí, de fato, vai ter uma série de dificuldades porque está desconectada ali da realidade, mas existe a pessoa, por exemplo, um outro exemplo, que é a questão da depressão, né? Então, às vezes, a pessoa está extremamente deprimida, está com pensamentos muito negativos, e, às vezes, uma interação que é um pouquinho mais rude, né? Se ela for, assim, uma frase que é mal colocada, a pessoa já está, assim, com uma modificação da percepção da realidade, né? Torna-se muito, os problemas, eles tornam-se muito maiores do que eles realmente são. Então, às vezes, uma frase, algo, um olhar, uma maneira, assim, um pouco intransigente, faz com que aquela pessoa tenha uma percepção muito pior e, às vezes, pode piorar o sintoma dela, né? Ficar ainda mais deprimida e tudo mais. Então, tem esse outro exemplo, assim, não só o paciente em crise, né? E dentro disso, é um papel da enfermagem também, nesse momento, às vezes fazer essa avaliação que o Euclene falou e fazer uma logística de quartos também, né? Esse paciente aqui, por exemplo, tem um risco maior de suicídio, claro, dentro do contexto da equipe multidisciplinar, mas isso fica muito forte ali na equipe de enfermagem. Então, tem um risco de suicídio maior, vamos deixar ele aqui na frente do posto, né? Vamos trocar esse paciente do quarto com esse, que às vezes existem essas trocas de quarto, para que a gente possa aumentar a vigilância, aumentar a supervisão sobre o comportamento que pode ser muitas vezes nocivo para o paciente em relação a ele mesmo. Então, é um outro também papel da enfermagem muito importante, né? Essa dinâmica, né, dos quartos, de quando quem fica próximo, quem não fica, quem que muda de andar, quem que não muda, né? Perfeito. E isso é realmente encantador para a gente, né? Porque, ao contrário de uma clínica comum, onde a gente chega e já tem todo um roteiro, a clínica psiquiátrica traz esse cuidado para a gente, que é totalmente pós-demanda, né? Uhum. A gente até tem um roteiro, mas a gente, às vezes, nós entramos, assumimos um plantão e acaba sendo totalmente atípico um do outro. Então, a gente trabalha conforme a demanda, conforme vem apresentado, e a gente precisa ter essa diversidade no olhar e esse cuidado para que a gente consiga estar ajustando e interagindo de acordo com a necessidade de cada paciente. Uhum. E dentro disso, assim, dentro desse universo, assim, que é uma internação psiquiátrica, né? Quais são as dificuldades maiores, assim, que vocês, assim, encontram, que vocês percebem também nos técnicos de enfermagem? O que vocês acham, assim, dessas dificuldades? Assim, que é diferente da clínica, né? E na clínica, por exemplo, você fala para o paciente, olha, fica aqui no seu quarto, a gente vai ter que tirar sangue agora, a gente vai fazer isso, vamos colher urina, e assim, você vai fazer os procedimentos, você vai recomendar, tudo bem, então estica o braço, então, lá é diferente, né? Primeiro que nem tem tanto procedimento assim, né? E às vezes as pessoas não têm essa compreensão, né? Mas dentro desse contexto todo, quais são as maiores dificuldades que vocês percebem? Eu entendo que a pessoa precisa ter, o profissional ele precisa ter o entendimento que qualquer que seja a ação que o paciente tenha, nunca é diretamente contra ele, né? Então tem que ter essa maturidade do profissional para com o paciente, entender que às vezes vai ser bem difícil mesmo o manejo ali com aquele paciente. Às vezes um profissional precisa sair de cena para que outro entre. Então, a gente tem um corpo estrutural lá onde a gente consegue fazer aí esse rodízio, esse manejo, porque às vezes o rapport não vai ser positivo. O paciente simplesmente não simpatizou, não gostou da forma como a pessoa se dirigiu a ele e foi bem dito, e às vezes não é que tenha havido uma colocação ruim, a interpretação, o entendimento daquele paciente para aquele momento, né, por estar adoecido, talvez perseguido, não foi bom com aquele profissional. E aí a gente precisa ter a sensibilidade de perceber isso também, protegendo o paciente e a equipe, fazendo com que eles tenham esse entendimento. Não é contra o profissional, né? Então, assim, eles precisam perceber que a gente atua em um outro local. E essas dificuldades, às vezes, de ter um rapport negativo ali entre paciente ou profissional, às vezes,
dificulta um pouquinho o trabalho quando o profissional entende, não, mas dá para eu fazer, dá para abordar, e às vezes a abordagem partindo daquele profissional não vai ser terapêutico para aquele paciente. E dependendo do quadro clínico que o paciente esteja também, ele não vai ser colaborativo, né, com nenhum dos cuidados que a gente queira propor a ele, com nenhuma das propostas. Às vezes alguns reclamam de ficarem muito próximo da gente, porque eles precisam de uma observação maior, outros já querem fazer uma troca de quarto. Então, a gente procura preservar ter sensibilidade para preservar esse desejo do paciente na medida do possível também. E diferente de uma clínica, né, comum, onde a gente não agiria dessa forma. Então, assim, são algumas dificuldades no manejo, ou quando o paciente está realmente em um surto, apresenta em um quadro de agressividade, às vezes precisa da atuação médica ali para que seja medicado e precisa de uma observação maior do corpo técnico para que a gente consiga fazer com que aquele paciente não se autolesione, porque a gente preserva a integridade tanto física quanto mental e espera a melhora de ambos, né? De um paciente que chegou com uma autolesão, onde a gente faz o cuidado, ou um paciente que está também com sentimentos de estar sendo perseguido, está sendo observado, de estar sendo rejeitado, como a gente observa e pega em alguns momentos lá, às vezes ficam mais destacados, são mais empotados, são mais expansivos, e está tentando conciliar, trazer um equilíbrio nisso aí, para a gente é sempre desafiador, porque depende deles também. Uhum. Perfeito, eu concordo com a Valmira, e é sempre um grande desafio, né? Sempre um grande desafio para a equipe de enfermagem, não só para nós enfermeiros, né, que estamos ali supervisionando o serviço e também assistindo, né, esses pacientes de uma forma mais científica, né, com um conhecimento, né, científico, e é sempre um grande desafio. Nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco. A questão da empatia também, como a Valmira colocou, é muito importante. A empatia, né, da equipe de enfermagem, também da equipe multidisciplinar, ao abordar esse paciente. Né? Como a Valmira falou, nem sempre o paciente é nada pessoal, mas pode ser sintoma. A questão de nós encaminharmos o paciente ao banho, né, o banho de aspersão, um ou outro procedimento invasivo que tenha que ser feito, um exemplo, a coleta de sangue, né, para exames laboratoriais, né, nem sempre o paciente ele vai aceitar, não é porque ele não quer, é porque dentro do quadro do paciente, ele acha que aquilo não é necessário, ele acha que ele está bem. Então a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter uma boa abordagem, a enfermagem tem que ter sempre, né, essa aceitação, demonstrar uma aceitação, se colocar também no lugar do paciente. Com isso a gente consegue, mas é sempre, realmente, eu vejo dessa forma, um grande desafio. Não é sempre, não são em todos os casos, mas a maioria é sempre um grande desafio, dependendo também do quadro do paciente, como eu já falei, né, do sintoma que o paciente esteja apresentando naquele momento. É um desafio diário. A cada plantão é um desafio. Nós conseguimos com que o paciente esteja colaborativo, esteja receptivo e aceite, né, o que está sendo imposto, está sendo explicado, a necessidade daquele procedimento, né, a necessidade dele tomar a medicação, a necessidade dele ser encaminhado ao banho, a necessidade dele manter o asseio pessoal, né, de lavagem das mãos, esse tipo de orientações. Então, para mim, é sempre um grande desafio. Mas a gente consegue. A gente consegue, sim, com essa abordagem diferenciada, com esse acolhimento, a gente consegue. Uhum, uhum. E tem essa questão também, né, que o cliente está falando, de muitas coisas assim que tornam desafiante
a prática no dia a dia dentro de uma clínica, de uma internação psiquiátrica, e acho que uma palavra que a Valmira usou, que eu acho ótima, assim, que é a questão da sensibilidade, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade, essa presença de espírito, né, para conseguir perceber coisas que, às vezes, não são ditas, né? O Clênio falou da linguagem não verbal também, né? Então, isso é algo muito, muito importante e necessário. E não é só o conhecimento técnico, né, assim, dentro da prática da enfermagem, não é só o conhecimento técnico, mas é também a características da personalidade da pessoa. Ela tem que ter essa presença de espírito, esse cuidado, essa preocupação, essa empatia com o outro, né? Em relação, assim, deu uma microfonia. Em relação, pessoal, à questão dos sintomas, né? Porque como são muitas pessoas, muitas histórias de vidas diferentes, algumas vezes, algumas histórias nos tocam de acordo com a nossa própria história pessoal, né? E isso pode gerar uma certa emoção um pouco mais forte, né? Às vezes algum paciente tem uma história parecida, em alguma medida com a nossa, e isso gera o que a gente chama na psicologia de contra-transferência. Então, a gente sente sempre emoções quando está lidando com o paciente, mas alguns a gente sente mais, né? Por isso é importante a gente tentar identificar, assim, ver assim, quais emoções cada tipo de paciente, cada tipo de diagnóstico, cada tipo de história de sintoma nos proporciona, né? E dentro disso, assim, como é que vocês lidam, assim, e não só lidam pessoalmente, mas porque o enfermeiro, ele tem uma função também que é muito peculiar, assim, de outras áreas, que todo enfermeiro é necessariamente um coordenador, né, de pessoas, não é? Ele trabalha por si próprio, lógico, por sua técnica, mas ele também é responsável sempre por coordenar outras pessoas, né? O médico não necessariamente, o médico vai lá atender o paciente, claro que vai trabalhar com equipe multidisciplinar, mas ele não necessariamente vai coordenar outras pessoas. O enfermeiro sempre está coordenando os técnicos de enfermagem dentro do hospital. Então, como é que isso, assim, essa questão da contra-transferência, das emoções que os pacientes despertam, como é que vocês lidam com isso em vocês e como lidam com isso nos seus coordenados, nos técnicos de enfermagem? Essa questão da contra-transferência está dentro do relacionamento terapêutico, faz parte da primeira fase, né? Que é a fase de pré-interação. Na verdade, na fase de pré-interação, quando a gente está assistindo o paciente ali junto da avaliação médica, a gente vai ouvindo, e tem realmente alguns casos que nos tocam muito mais ou que são parecidos. E ali a gente já vai avaliando quais são as nossas fragilidades frente ao que o paciente está apresentando, para que a gente não gere também uma superproteção com aquele paciente, ou seja referenciado, a gente olhe para ele de uma forma familiar, digamos assim. Mas faz parte da primeira fase, onde a gente já vai fazendo uma autoavaliação e traçando ali algumas metas. E o profissional, eu entendo que isso também é ético e moral da nossa parte, a partir do momento que a gente observe que aquilo está nos tocando muito, que a gente está tendo dificuldade, a gente passar a bola para um outro profissional, né? A gente passar para um outro supervisor, para um outro enfermeiro, travar um relacionamento terapêutico e desenvolver as outras 3 fases, que seriam de interação, planejamento, e entender que o paciente vai ter alta e vai ter encerramento ali, que seria a última fase. Então, assim, à medida com que a gente recebe o paciente e já entende o caso dele, ainda não aconteceu comigo de me tocar de uma maneira que impedisse de eu lidar, mas às vezes eu sinto muita pena pela história de vida, às vezes eu fico muito angustiada e aí a gente precisa dar uma respirada, porque são histórias que às vezes são muito fortes, né? A gente lida com pessoas que passam por sofrimentos que são intensos, ou ainda de forma objetiva ou de forma subjetiva, é importante dizer também. Mas, dependendo do que nos for apresentado, a gente precisa buscar uma forma, uma estratégia de lidar com aquilo, colocando uma outra pessoa no circuito, uma vez que não for sustentável pelo profissional. Seria a forma como eu estaria conduzindo a situação aí dessa primeira fase. Né, Eugênio? O que você acha? Sim.
Então, não há contra-transferência sem transferência, né? Isso é fato. E a gente passa por isso durante os plantões, durante as admissões. Então, como a Valmira falou, eu vejo que a gente tem que estar, sim, muito atento com relação a isso, porque nós também somos seres humanos, nós também temos sentimentos, né? Assim como os pacientes demonstram carinho e afeto por nós nesse momento ali do acolhimento, ou então mesmo durante a internação, enquanto está institucionalizado, né? Também eles fazem a transferência de ódio, né? De raiva e ameaças, né? E nós não podemos ceder a essa contra-transferência. Nós temos que estar sempre atentos a isso, e como a Valmira ela colocou, é muito importante. Às vezes a gente precisa sair de cena. Isso acontece, né? Às vezes foge do nosso controle. E isso é fato, né? Porque nem todo dia você está num dia bem, dependendo do plantão. Tem plantões que são agitados, né? São vários acontecimentos durante o plantão, podem ser agitações, né? Várias tentativas de todos os tipos que acontecem lá dentro, e a gente sai do setor de internação, a gente deixa lá dentro estabilizado, a gente consegue resolver a situação juntamente com a equipe multidisciplinar, ou então com o médico plantonista, né? Quando só temos nós, né? Enfermagem, médico plantonista no andar no momento, e a gente se desloca para esse acolhimento, para a internação, que é o primeiro contato com o paciente. E quando há uma contra-transferência ruim, a gente precisa, sim, né, saber o que fazer, como agir. A gente tem que estar atento, né, às atitudes desse paciente, para que nós também não percamos o nosso controle. Então, às vezes, sim, é necessário nós sairmos também de cena, colocar um outro profissional naquele local. A gente precisa um pouco respirar, pensar no que numa estratégia para a gente voltar a abordagem àquele paciente, para que a gente possa conduzir de forma correta, né, de forma humanizada e com uma empatia que é necessário na abordagem a este paciente. Então, a gente está atento a isso. Saber como se colocar e saber o momento certo também de sair é muito importante. Eu vejo dessa forma, né, como a Valmira também colocou. Isso é muito importante. Porque se nós, que estamos ali na supervisão, que nós estamos na liderança, coordenando o serviço de enfermagem, se nós perdemos o controle no momento, né, eu vejo que a coisa não tem como continuar não tem como continuar bem, né? Só o médico plantonista, ele pode resolver? Pode. Mas o médico plantonista ele vai ter que sair por um momento de cena. Então, o paciente fica, né, com a enfermagem. É a enfermagem que vai dar continuidade ao tratamento, dar continuidade a esse acolhimento. Né, como ponta de lança que somos. Assim, a gente chega primeiro, nós somos o termômetro, a gente permanece ali junto. E, como o Euclênio bem falou, eu tive uma experiência aí na última semana, onde a paciente chegou assim, bem agitada, bastante ofensiva, né? Ela estava no quarto, no quadro agudo, psicótico, estava bastante perseguida e, assim, foi extremamente ofensiva. Mas isso o profissional precisa entender que não é com ele, é com qualquer pessoa que estivesse ali, né? Então, assim, quando o médico falou que tinha necessidade de passar pela internação e eu fui atuar para falar que seria um período curto, aí queria saber quantos dias. A gente não tem como dar um prognóstico de quantos dias. De fato, isso vai ser travado de acordo com o relacionamento terapêutico, o tratamento dela com o médico psiquiatra, com o psicólogo, com a equipe multidisciplinar de uma forma geral, explicando. E assim, ela ficou extremamente exaltada. E eu terminei de fazer o que tinha que fazer da parte burocrática, testei a abordagem com ela, pedi para que uma técnica viesse, e aí deu continuidade de uma forma mais branda, ela deu uma segurada, né? Deu uma equilibrada no quadro, e no processo de internação, ela ficou 2 dias sem se referir a mim, mesmo eu indo durante os plantões, tentando uma abordagem, não respondia, estava hostil. E no último plantão agora, ela veio e me pediu desculpas, disse que estava num momento ruim, não sei o quê. E aí a gente compreende tudo isso, né? A gente não toma para si. Mas, às vezes, como o Euclênio bem disse, dependendo do momento que a gente está, das nossas emoções e de tudo que aquela pessoa vai gerando,
pode ser necessário, sim, que a gente saia de cena, uma outra pessoa entre, e aí depois a gente estabiliza. Geralmente contando até 10, tomando uma aguinha, respirando, volta e está tudo certo. Mas a gente precisa respeitar o tempo do paciente, é por isso que eu pedi a palavra nesse momento, assim, porque nós entendemos isso, mas o paciente, ele entende ali que está sendo contra-atacado, na verdade, né? E dependendo do entendimento dele, do quadro, passar pela internação é a última coisa que ele quer. Ele não aceita, não tem noção de morbidade. Então, a gente precisa dar um tempo para ele, e aí entrando uma outra pessoa no circuito, eu entendo que fique mais fácil para ele, porque a gente fala de um outro lugar. Terminou o plantão, a gente vai para casa. Mas a pessoa permanece ali com aquela recusa, então a gente tenta fazer com que o ambiente seja o mais acolhedor, o mais agradável, o mais familiar, entre aspas, né? Nesse período de internação, ainda que curto para esse paciente, a gente tenta proporcionar o maior conforto para ele. E eu acredito que deva ter as pessoas que estejam assistindo, que venham assistir, que estão estudando enfermagem, né, que estão fazendo curso de técnico de enfermagem, e isso, acho que é muito interessante, nesse momento que a gente está falando sobre isso, ressaltar que é uma característica que é muito importante no trato com a saúde mental, que é essa questão da autoobservação, da observação das suas emoções, das suas reações, do autocontrole emocional, não agir impulsivamente, por mais que você se sinta ofendido, às vezes, com essa situação que você descreveu, né, Valmíria? Provavelmente a paciente tinha uma alteração de humor, talvez um quadro de mania, né, uma exaltação, com humor irritável, mas, então, assim, quando a gente nos deparamos com uma pessoa nesse estado, é necessário um autocontrole, não agir no impulso, né? Respirar, observar, não se identificar com aquilo, não levar para o lado pessoal. Como você disse, não é com você em si, é com qualquer pessoa que falasse algo que estivesse ali, e esse era o motivo da internação dela, né? Então, acho que isso é uma característica importante. E eu, como profissional, preciso ter a capacidade de fazer com que ela me veja, ou o paciente me veja como exemplo, e não o paciente me levar para o lado dele, né? De conflito, de desestabilização. Ele está no lugar certo, está lá para se equilibrar, enfim, fazer um tratamento que traga ele em contato com a realidade novamente. Se ele me leva de um lado profissional para um quadro de desestabilização, assim, tem alguma coisa errada. Realmente eu preciso gerar introvisão em mim para que eu faça uma leitura e consiga atuar de maneira melhor. Que é o que eu espero gerar nos pacientes, né? Essa introvisão, essa releitura de si mesmo. Então, a gente usa, como eu falei no início, a si próprio como exemplo. A gente precisa ter capacidade de usar a si próprio como exemplo para o outro. Pessoal, assim, a gente tem algum tempo, né, da live ainda, mas só para a gente ter uma programação assim, do nosso objetivo até o final, e até para o pessoal que está assistindo saber que é possível que se façam perguntas, né? As perguntas vão ser respondidas daqui a pouco, então, na medida que vocês tiverem dúvidas, podem escrevendo, e aí daqui a pouco eu vou ler as perguntas e repassar aqui, para que a gente possa discutir um pouquinho com quem está assistindo, tá? Mas só antes da gente entrar nesse ponto das perguntas em si, só falar rapidamente, pessoal, em relação a um tema assim, que mexeu com a vida de todo mundo, né? Está mexendo ainda, que é a questão da pandemia, né? Da Covid e tudo mais. Como é que foi assim, o papel da enfermagem dentro desse contexto? Porque, assim, apesar de ser uma internação psiquiátrica, né? Isso não exime a pessoa de estar às vezes contaminada, né? A gente fez até uma live sobre isso. Para quem tiver interesse, pode procurar aqui na página da São Romã. Se não me engano, foi no Instagram, pessoal. Está lá no Instagram da São Romã, que com o Dr. Carlos Daniel, que é o médico clínico, responsável pela parte clínica da Casa de Saúde São Romã, e juntos nós fizemos assim toda uma estrutura de combate à pandemia, o setor de isolamento, o setor de triagem, de pessoas com uma espécie de mini quarentena, né? Então, toda uma preparação, paramentação dos profissionais para lidar com isso. Então, toda uma estrutura que se montou para combater a pandemia. E isso gerou uma série de novas dificuldades também para a equipe de enfermagem. Como é que foi isso para vocês, esse momento? Um momento realmente, assim, singular,
para cada um de nós, enquanto profissional, onde a gente saía para cuidar com medo realmente de ser contaminado e levar de brinde aí um vírus, né, para nossa família, para nossa casa. Então, a gente, graças a Deus, teve condições aí de contar com uma equipe onde juntos aí montamos protocolos, logo de início, né, tudo ainda muito com as pontas ainda muito soltas, porque a gente ainda não tinha informações científicas com relação, mas sim foi sendo montado, sendo moldado, fomos aplicando, implementando aí nos cuidados, então o uso dos EPIs de uma forma coletiva, toda a anamnese, aquele olhar holístico no momento de internação, todo o critério que foi feito, né? O paciente se tem um sintoma gripal, se um setor de isolamento propriamente dito, o setor de triagem, onde o paciente vai primeiro, logo no início da internação, para caso apresentar algum sintoma gripal, a gente conseguir ter esse manejo rápido e está sendo extremamente efetivo. Então, assim, foi um momento de muita insegurança, de medo, até estressante, né? Porque a gente começou a observar, assim, foram vários casos que começaram a ter nomes e rostos, alguns dentro do nosso cenário familiar, enfim, que deixou com que a prática profissional nos deixasse com muito medo. Mas como Franklin diz, a gente precisa entender o porquê e o para quê. A gente precisa dar sentido à nossa profissão. Então, foi bem baseado nisso que nós fomos levando, assim, fizemos uma estratégia de escala também que nos favoreceu bastante, nos protegeu, eu vejo assim. Então, assim, eu entendo que a nível profissional, tudo que a instituição pôde fazer para estar nos preservando enquanto profissional durante esse período que a gente ainda atravessa agora de uma forma um pouco caminhando com os pés mais no chão, né? Entendendo cada vez mais aí o que a gente está passando, já tem alguns cuidados pré-estabelecidos e tendo mais entendimento, hoje nos deixa um pouco mais tranquilo, mesmo frente, enfim, a todas as questões que estão sendo apresentadas aí. Mas foi um período de início, assim, muito, muito difícil. Foi um período de início de muita insegurança. Foi um período de início onde, por conta dessa quarentena aí, a clínica acabou apresentando uma procura também muito grande, porque as pessoas não tinham como socializar, ficavam muito em casa, e nesse período de quarentena começou a pipocar um monte de sintomas, apresentar um monte de agudizar, na verdade, muitas pessoas que já tinham um quadro, que quem tinha uma predisposição começou a apresentar. Então, frente a esse reforço, essas estratégias que foram montadas, nós tivemos aí, eu posso dizer, um sucesso, porque hoje a gente não tem ninguém afastado aí com o quadro, e se for apresentando a nível profissional, eu digo, né? E a gente tem um cuidado para que preserve a saúde física e mental também, porque a gente fica mentalmente abalado com toda essa questão. Mas eu entendo que, enquanto profissional, foi protegida. E com relação aos pacientes, a gente também tem protocolos de proteção direto a cada um deles. Então, está sendo bem cuidado, bem dirigido, e tenho visto sucesso nesse manejo. Até porque a enfermagem que está no front, né? Por exemplo, na hora de aferir a temperatura, na hora de aferir a saturação de oxigênio, né? Então, assim, de aferir a pressão arterial, né? Glicemia. Então, é um contato bem próximo, né, que a equipe de enfermagem tem diariamente. Então, é mais, assim, mais uma atribuição, né, da equipe dessa especialidade. Sim, onde foi intensificado, né? Se nós, por exemplo, aferíamos os sinais vitais aí 2, 3 vezes no setor
onde o paciente vai para a triagem, a gente tem um olhar clínico crítico, como eu costumo dizer, direto em cima deles. Então, qualquer manifestação a gente já nos chama atenção. Qualquer manifestação de sinal gripal, a gente já tem ali o alerta ligado, e nós temos também intensificado aí essa rotina com os sinais vitais. Isso faz com que a gente tenha um contato mais próximo com eles, conseguindo perceber aí qualquer tipo de alteração do sinal clínico, que eles possam estar apresentando qualquer tipo de sintomatologia, seja o sinal que a gente consegue ver, né, ou o sintoma que ele traz para a gente, à medida com que a gente tem uma proximidade maior. E, pessoal, vamos abrir então agora para as perguntas, né? A gente está sendo assessorado, né, pela Anésia, pelo Heine, que sempre estão prestando um ótimo serviço aqui, para a gente possa fazer as lives e tudo mais. Então agora começaram a aparecer as perguntas aqui para mim. O Leandro Pacheco, obrigado, Leandro, pela participação, e traz a pergunta: uma abordagem acolhedora e respeitosa pode contribuir com êxito para a cura. O controle dos transtornos psiquiátricos favorece para o trabalho multidisciplinar de todo o hospital. Sem dúvida, acho que é o núcleo, a essência do trabalho da enfermagem, né, dentro do hospital. Né? Assim, acho que essa é a grande dificuldade a mais assim, que a equipe de enfermagem enfrenta dentro do contexto da saúde mental, que existe em outros hospitais, né, cardiologia, nefrologia, tudo, mas acho que na psiquiatria essa característica ela é um pouco mais exigida assim, do profissional. Né? Exatamente, eu acho também indispensável, né? Essa abordagem acolhedora é indispensável, né, nesse momento de surto em que o paciente se encontra. A Evelyn Oliveira, ela pergunta, obrigado pela participação, ela pergunta assim: como se desenvolve um relacionamento terapêutico? Então, ele se desenvolve por 4 fases, que seria a fase de pré-interação, onde o profissional ele vai estar propondo a si uma avaliação, uma autoavaliação, uma introvisão, percebendo quais são as suas limitações para que ele trabalhe com aquele paciente, para que ele interaja naquele momento com aquele paciente. Isso pode ser pontual ou pode percorrer durante todo o período de internação ainda que curto. Seria também uma fase de introdutória de orientação, que é a segunda fase, onde a gente vai estar comunicando ao paciente ali toda estratégia de planejamento do seu tratamento, o propósito do seu trabalho, percebendo quais são os planos, os projetos que ele tem, está reforçando todos aqueles que são realizáveis, né? Tem alguns que a gente ouve e percebe que assim, não tem fundamentação realizável ali, que são totalmente, não condizem, na verdade, com a realidade. Então, a gente tenta trabalhar isso com o paciente também. É importante, todas as vezes que a gente assume o plantão, isso faz parte de um relacionamento terapêutico, né? Eu costumo ir àqueles pacientes que foram internados com os outros colegas e me apresentar como supervisora do plantão. Já tem uma história prévia deles, então você chama pelo nome, você pergunta se está tudo bem, se tem alguma queixa, não com relação à equipe, né? Eu não estou direcionando a equipe propriamente. Isso pode até aparecer, mas às vezes o paciente tem a queixa de falar: eu gostaria de ficar com um travesseiro que eu durmo em casa. Eu gostaria de, sei lá, de ficar como aparecem, são coisas que geralmente aparecem para mim, né? Gostaria de uma alimentação assim, o assado. Então, ele já recebeu essas informações, que ele vai ter o contato com o nutricionista, que vai estar procurando, mas às vezes ele precisa desse reforço. E eu julgo isso muito importante, porque no momento de internação, a gente tem um arsenal de informações que são passadas para esse cliente, que nem sempre ele consegue absorver tudo. E quando a gente procura ele no pós-internação, no período trans ali, né, no período de internação, e busca ver como ele está, se ele está precisando de alguma coisa, se eu posso ajudar em algum sentido,
geralmente aparecem algumas questões onde já lhe foram apresentadas, mas que nem sequer ele se lembrava. E às vezes ele fala, me falaram isso, eu não me lembrava. Então a gente tenta cercá-lo ali de informações e cuidado da melhor forma possível. A terceira fase já é a fase do trabalho mesmo, onde a gente vai estar observando aquele paciente, fazendo uma observação, que eu digo mais rigorosa, vendo se ele está interagindo com os outros, se não interagia, fazer o registro sempre em prontuário. O Euclênio falou uma coisa que eu também julgo muito importante, que é cada paciente, ainda que tenha o mesmo quadro clínico, que tenha o mesmo CID, a gente vai estar avaliando, olhando, interagindo com ele de uma forma diferente. Então, o trabalho da enfermagem ali como ponta de lança, tratar e respeitar cada um na sua individualidade. Né? Eles nos julgam como sujeito suposto saber, na verdade, eles olham para a gente, entendem que nós temos a resposta para o que ele quer, para o que ele precisa, e o nosso trabalho aí nessa terceira fase é fazer com que ele perceba, sem palavras, né, que ele tem a resposta, que ele precisa buscar um equilíbrio e cavar nele as respostas aí para suas questões. E a fase de encerramento, que seria a quarta, fazer com que ele entenda que aquele tratamento hospitalar ali vai ser encerrado, mas que existem outros dispositivos, um ambulatório, enfim, outros dispositivos onde ele vai estar sendo acompanhado e também vai ter um pouco de autonomia maior, né? E a responsabilidade na sua ingesta medicamentosa, em fazer uma releitura, perceber quando não está bem, o que ele pode estar fazendo para manejar essas situações, quando nos procurar, enfim, para uma avaliação na instituição, se tem uma consulta marcada ambulatorial, como vai ser esse manejo. Então, a gente busca travar um relacionamento terapêutico que é fundamental para que isso gire de uma forma correta, seria estar apresentando para esse paciente que ele tem alternativas, que ele não está passando por uma internação, vai embora e tchau. Assim, ele tem alternativas, que ele tem um suporte, tentar fortalecer o vínculo familiar, tentar fortalecer ou fazer com que ele perceba a necessidade de construir uma rede social fortalecida. Às vezes a gente percebe que o paciente tem uma rede social que faz com que ele gire nesse mesmo, é uma retroalimentação para o seu problema, né? Então, a gente tendo esse contato com o paciente, tendo relacionamento terapêutico, a gente consegue associar isso a um bom trabalho. Então, eu queria ressaltar. Eu queria ressaltar aqui, a Valmira vai concordar comigo, que em muitos casos esse relacionamento ele inicia na admissão, não é, Valmira? Alguns pacientes, eles na admissão, ele já gera ali uma referência, né, de nós que estamos ali admitindo, e durante toda a internação, ele acha que nós somos os responsáveis, né? Por estar ouvindo, por estar ajudando, por estar fazendo a ponte entre ele mesmo e a família, ou entre o médico, o assistente, a psicóloga. Então, eu ressalto que já inicia, em muitos casos, na admissão, esse início terapêutico aí. Valmira, gostaria de complementar a pergunta anterior, ou posso passar para a próxima? Pode passar. Tá. A Rose Alves dos Santos, obrigado, Rose, pela participação. Ela está perguntando aqui, está tendo muita recaída por causa da pandemia. Por quê? Né? Imagino, né, Rose, que esteja se referindo à questão da dependência química. Né? Foi importante até a Rose trazer esse tema, porque na Casa de Saúde São Romão, né, a gente tem um setor voltado para o tratamento da dependência química. Né? Então, tem, além da equipe de enfermagem, que, como a gente falou aqui nos últimos minutos, assim, a questão da interação constante, diária, a todo momento a equipe de enfermagem não sai de perto, né, dos pacientes. Então, mas além deles, existe a equipe da psicologia,
existe a equipe de médicos, a equipe de nutrição, a equipe da limpeza, a equipe da manutenção. Então, assim, todo mundo junto ali tratando o paciente. Inclusive, tem a questão das reuniões. Hoje, foi um dia de reunião, que todo mundo participa, todo mundo está junto, traz seus olhares e suas contribuições. Então, assim, a questão da dependência química, ela exige, né, um atendimento multidisciplinar essencial. Agora, assim, por que existe mais recaída, está havendo mais recaída? São vários os fatores, né? Tem uma live que o Dr. Estevam, a Fernanda, que é a coordenadora de psicologia, fizeram recentemente, que aborda a terapia sistêmica, né, de família. E a Fernanda, lá nessa live, ela traz uma questão muito interessante, que é a questão da agudização do sintoma. Alguém perguntou lá na live, por que está havendo mais separação, mais divórcio durante a pandemia? É assim, algo que já não estava bem, e devido à convivência e tudo mais, aquilo vai se agudizando. E assim, na dependência química. Porque a gente tem que identificar, cara, a dependência química dá uma live só para isso e muito mais, né? Mas assim, resumindo muito isso, tem os gatilhos na dependência química. Então a pessoa, às vezes a solidão é um gatilho, né? A pessoa não suporta ficar sozinha. E aí, por conta da pandemia, ela não pode sair, por exemplo, ela tem que ficar mais restrita, e aí essa solidão pode levar a pessoa a recair, né? Outro motivo, às vezes, que é relativamente frequente de recaída, gatilho de recaída, é o tédio, né? Então, às vezes, a pessoa fazendo uma atividade, tendo uma interação social, ela evita o tédio e, assim, também evita a recaída. Mas aí, no momento que está mais isolado em casa, pode ser, assim, assolado pelo tédio, e isso leva também a uma recaída. Então, assim, a pandemia, ela reforça gatilhos que já existiam, mas que, em razão do confinamento, aquilo fica mais intenso e pode propiciar a recaída. Né? Muitas vezes as pessoas procuram erroneamente, né, um tratamento na droga. Por exemplo, a pessoa está muito ansiosa e ela acha que se ela beber, ela vai ficar mais tranquila, vai dormir melhor. E isso pode até funcionar no primeiro, segundo dia, mas aí, conforme o tempo vai passando, aquilo leva a uma recaída, né? E aí a pessoa acaba gerando outro problema, né? Já não vai melhorar a ansiedade, porque álcool não trata a ansiedade, ainda, além de ansioso, pode desenvolver uma dependência química. Então, isso também é um outro fator. Então, são vários os fatores, né? Mas, assim, Rosa, a sua pergunta foi boa, eu acho que a gente pode pensar em fazer uma live sobre a dependência química, né? Eu conversei com a psicóloga Mariana, vamos confirmar com ela, né? Que ela é especialista em terapia cognitiva comportamental e ela é uma das profissionais que trabalha lá na dependência química da clínica. Então, quem sabe a gente possa falar uma live só sobre isso, sobre dependência química com a especialista, né, a Mariana. Mas, pessoas querem fazer querem fazer alguma outra pergunta, uma complementação sobre isso? Acho que foi bem pontual. Acho que você foi feliz na sua colocação. Nada. Eu, Clênio, quer falar alguma questão sobre tem outras perguntas também. Eu também acho que foi bem pontual, está sendo bem explicativo, bem esclarecedor. Tá bom. Uma outra pergunta aqui da própria Casa de Saúde, dentro da equipe multidisciplinar, que é proposta da clínica, assim, como é o relacionamento da enfermagem com as famílias dos pacientes? Né? Ótima pergunta. Então, relacionamento... Eu entendo que precisa ser também acolhedora. A gente precisa falar a verdade, não esconder nenhum tipo de fato, dependendo da situação e dependendo de como seja direcionado aquilo, a gente conversa de forma presencial, né? Ou a gente atende muito família por telefone e eu penso que eles esperam que nós passemos para ele assim, como está aquele seu paciente, uma vez que a visita não está sendo, não é um passo ideal nesse momento, né? Então, eles buscam em nós ali alguma resposta, que nós sejamos ali um termômetro do paciente para com eles, e quando bem abordados, quando eles têm um espaço para falar conosco, e geralmente, assim, bate com o que ele já recebeu da equipe também, porque eles nos avaliam o tempo todo, eu entendo que eles fiquem assim mais calmos. Quando a gente confia um familiar
né, a uma instituição, eu penso que o coraçãozinho deles fique realmente apertadinho, então eles precisam ser acolhidos também de uma forma bastante humanizada, ter aquele tempo para que a gente passe para eles. Às vezes, por algum motivo, liga em um horário que o psicólogo não está, não consegue atender, onde o médico, o psiquiatra também, que é referência daquele paciente, não está, e a gente acaba entrando no circuito aí, tentando desenvolver um trabalho que seja acolhedor, esclarecedor para aquela família, tentando, em alguns momentos, fazer o contato para que tenha alguns pertences que o paciente solicita. Então, a gente entra no circuito aí, tanto para passar informações com relação ao paciente, aquelas que são apropriadas pelo telefone, ou ainda para fazer esse link paciente-família por conta de alguns pertences que o paciente necessita ou fez a solicitação para a gente também. Não sei se eu respondi a pergunta. Ah, sim, com certeza. Aí o Clênio, se ia falar também de que... É exatamente isso, concordo também com a Valmira, ela colocou muito bem. Nós também, voltando à questão que eu falei da referência, nós também nos tornamos referência para a enfermagem, tanto supervisão quanto os técnicos de enfermagem, e durante a admissão também, a gente se torna uma referência para muitas famílias também. Esse acolhimento também é muito importante. Às vezes, até durante o plantão diurno, né, tem a equipe multidisciplinar presente, às vezes até o médico assistente do paciente está presente, mas eles fazem questão, alguns familiares fazem questão que o supervisor de enfermagem ele esteja ali, ou algum técnico também de enfermagem, que ele pede para que, não, eu gostaria de falar com ele, né, porque ele se sente muito mais acolhido às vezes, né? É como se a gente estivesse fechando ali. Não, é exatamente isso mesmo. O que já tinham me falado, mas eu queria ouvir daquele profissional, né? Então, eles saem muito satisfeitos a maioria das vezes. Então, esse acolhimento também, como a Valmira falou, é muito importante. Esse acolhimento, as informações, né? Esse contato que nós fazemos, né, na ausência de um psicólogo ou do médico assistente, né? Nós mantemos esse relacionamento, na maioria das vezes também, né, dando um certo limite, também que é muito importante. Sim. Mas na maioria das vezes o relacionamento ele é bem positivo, da equipe de enfermagem com os familiares. A Osânia Rodrigues. Obrigado, Osânia, pela pergunta. Ela diz o seguinte, eu questiono, né? Olhando para os enfermeiros, como vocês se cuidam mentalmente para lidar com todas as situações vividas no trabalho? Ótima pergunta. Hoje eu penso que assim, a nossa rede social e familiar precisa ser bem fortalecida, né? Eu geralmente entro no trabalho com tudo, eu vou com satisfação, porque eu faço o que gosto, mas quando eu vou embora, eu deixo tudo lá. Então, eu procuro, assim, não misturar uma coisa, não levar serviço para casa, mesmo aqueles pacientes que às vezes mexem muito com a gente, assim, eu vou revê-lo novamente no meu próximo plantão, porque eu deixo lá. Então, assim, a gente precisa blindar a nossa mente com relação aos transtornos mentais que a gente tem em contato, ou com os pacientes que são dependentes. Às vezes a gente percebe que são muito jovens, ou tem uma recorrência. Então, independente do quadro ou da situação, eu procuro deixar o meu trabalho no trabalho, e quando eu vou, eu entro com tudo, mas assim, manter fortalecida uma rede social, onde que, ainda que nesse período, né, de quarentena, a gente consiga fazer algumas chamadas de vídeo, consiga ficar em família e manter uma boa qualidade do contato com as pessoas que fazem parte do nosso cenário familiar. Para mim é uma válvula de escape, eu fico renovada com isso. E você, Clênio, como é que exatamente é? Isso. Exatamente isso. Nós precisamos estar bem para cuidar. Não tem como nós cuidarmos, sairmos da nossa casa, do nosso lar, né, para ir para um hospital, para uma instituição, e não tem como cuidar se nós não estivermos bem. Nem sempre nós vamos estar bem, mas como a Valmira colocou, a gente tem que saber separar, né? E nós fomos treinados para isso.
né? Nós fomos instruídos para isso. A gente precisa saber separar, né, a parte familiar, né? Eu não posso levar problema de casa para o trabalho, nem do trabalho para casa. E nós também procuramos ajuda, né? Nós também somos seres humanos, né? Não é porque nós trabalhamos, eu vejo assim, não temos preconceito em buscar ajuda, né? Em pedir também um acolhimento. Nós também necessitamos de acolhimento, necessitamos também que alguém olhe para nós com empatia, né? Que alguém também pergunte como nós estamos nos sentindo, e o que acontece na São Romão, né? Não levantando bandeira, não estou querendo aqui, né? Mas isso acontece. Nós temos uma equipe multidisciplinar excelente, né? Que eles têm esse olhar também direcionado para nós profissionais. Então, nós também procuramos ajuda, nós também procuramos nos cuidar também, porque é indispensável nós estarmos bem para nós cuidarmos. E a gente precisa compartimentalizar, né, as nossas questões, assim, colocar cada coisa na sua gavetinha correta para estar abrindo no lugar correto. Isso exige um certo equilíbrio. A Casa de Saúde São Romão hoje, o Centro de Estudos da Casa de Saúde São Romão, ela desenvolve um trabalho que é espetacular frente a esse período que a gente está passando, né? Que são essas rodas de conversa, cuidando de quem cuida. Então, a gente está sempre abordando um tema diferente, a gente presta uma assistência direta aos profissionais, aos colaboradores aí da Casa de Saúde, e isso vem fazendo com que a gente esteja aí sempre, ou procurando estar sempre de forma impecável para o nosso trabalho, mantendo um equilíbrio entre as coisas. Isso é muito importante também, que o Euclênio falou, esse complemento agora da questão de quem cuida do cuidador, né? E é algo necessário, porque somos seres humanos, ninguém é super-herói, a gente, uma vez ou outra, precisa de ajuda, né? E é um sinal de sabedoria você reconhecer quando precisa e, às vezes, até se antecipar, né? Para não pedir ajuda só quando está numa crise, alguma coisa, né? Então, é um sinal de sabedoria, de crescimento pessoal, né? Pedir ajuda. E essa questão da roda de conversa foi muito interessante, né? Que a Sonária, que é a psicóloga, diretora operacional, ela teve essa ideia que eu achei brilhante, assim, que só entender o que você falou, mas assim, nem todo mundo sabe exatamente o que é. Então, assim, foi semanal até agora, nesse último mês, né? Mas a partir de agora vai ser mensal. Então, toda semana um encontro, né, com os profissionais da clínica. Não é um evento aberto, não é um evento não uma sessão para os pacientes, não. São para os profissionais, né? E aí eles vão lá e vão discutir, falar sobre alguns temas, né? A próxima, inclusive, vai ser amanhã. O Dr. Almir vai falar sobre o burnout, né, a síndrome do esgotamento, são sintomas assim, de ansiedade relacionados ao trabalho. Então, as pessoas vão poder, os profissionais, os colaboradores, vão poder falar sobre suas angústias, ter essa troca que é muito importante. Recentemente, a Valmira também falou sobre estresse, a psicóloga Camila falou sobre o luto. Assim, não vou citar todo mundo, mas assim, é realmente muito boa essa iniciativa e vai de encontro com isso que o Clênio falou, né? Que é importante a gente também estar sendo cuidado, né? Um ajudando o outro, né? A Anne, né, a assessora de imprensa, fala o seguinte, né? Ela pergunta: o atendimento de enfermagem na saúde mental deve ir muito além de medicamentos, acolhendo e escutando o paciente com atenção e cuidado. Com certeza. No caso de intercorrências, existe uma melhor forma de agir? Sim, às vezes uma boa abordagem, oferecer uma escuta qualificada para a gente tentar identificar qual é a real queixa do paciente, qual o motivo daquela agitação, da agressividade, direcionada às vezes ou não, né? Às vezes é uma agressividade direcionada a si próprio e a gente precisa entender ali por que ele está passando por aquela angústia, o que ele quer falar com aquele movimento, na verdade. Então, à medida com que a gente oferece escuta, acolhe aquele paciente, ele percebe que a gente está valorizando o que ele está dizendo, porque tem aquela questão, né, da pessoa fala o que está acontecendo, e aí eu estou escrevendo, estou olhando para o lado, o paciente percebe que a gente não está dando a devida atenção a um problema que ele está passando. Então, quando a pessoa, o profissional, ele atende aquele paciente denotando a seriedade que ele merece,
geralmente a gente já tem aí meio caminho andado. Às vezes a gente precisa chamar o médico, que entra no circuito, e ele se sente ali tão cuidado, ouvido, que tem um determinado profissional que, em alguns momentos, assim, ele oferece um pouco de café, ouviu, e o paciente fica bem. Então, acho que depende muito do acolhimento e do momento. Se o paciente está em sofrimento e aquela abordagem ali não surtiu efeito, o paciente ainda está ansioso, angustiado, às vezes precisa sim da medicação e eu não vejo nenhum problema nisso. Ele está internado e vai passar por aquele processo de administração medicamentosa que muitas vezes até se faz necessário para que ele consiga administrar melhor o seu sofrimento, né? Que traz dor para ele. Então, uma boa abordagem é fundamental. E, às vezes, o uso da medicação também. Clênio, pode falar. Quer complementar, Clênio? Perfeito. Perfeito isso. O atendimento, né, essa abordagem, nem sempre ela é satisfatória, né? No caso de intercorrências, existem intercorrências que são graves, né? Então, só esse acolhimento, né, o ouvir, essa escuta qualificada não resolve. Então, no caso de intercorrências, às vezes existe sim uma melhor forma de agir, que às vezes não é nem a melhor, é a única forma de nós agirmos, né? Que é a contenção química, né? Que nós temos que intervir mesmo, senão o paciente ele realmente ele perde totalmente o controle, ele oferece risco para si e para terceiros, no caso, a equipe e demais pacientes. Então, tem certas situações que a melhor forma de agir é realmente a contenção química. Obrigado. Obrigado, Evelyn. Pessoal, obrigado, Rose. Já estamos, acabamos até passando o tema tão bom que foi aqui a nossa conversa. Obrigado, Glaucia, também enfermeira, supervisora lá na clínica. Tão boa foi a nossa conversa, nosso diálogo. Obrigado, Fernanda, que passamos aí 1h20, né? Quase 1h30 aí. Que bom. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Clênio, obrigado pela disponibilidade, por ter compartilhado seu conhecimento. Valmira, muito obrigado pela sua presença, pela boa vontade e pela sua contribuição com a nossa discussão. Tá? Se quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Eu que agradeço, para mim foi uma honra estar participando dessa live. A Casa de Saúde San Román e a sua direção, de uma forma geral, assim, tem um olhar bastante humanizado, e isso é uma das coisas que me agrada muito, né? Pode ser meio contraditório, humano, falar de um olhar humanizado, mas isso é uma das coisas que me chama muita atenção, porque para muitas pessoas, em muitos locais, o cuidado ele se torna extremamente mecanizado. E a gente procura desconstruir isso o tempo todo, colocar sensibilidade, sentimento, né, de uma forma profissional, entendendo o lugar que cada um ocupe, mas nós lidamos com vidas que, como você bem disse, assim, é um CTI, né, de uma forma ilustrativa, onde nós precisamos cuidar daquelas pessoas ali com respeito e responsabilidade. Elas são pessoas que têm por trás delas uma família que acredita na instituição, sobretudo no trabalho de cada um de nós. Então, assim, é muito satisfatório discutir a respeito desse tema. Eu entendo que outros temas virão acerca desse mesmo conteúdo, porque instiga, né, a pessoa está discutindo e falando, e o cuidado é uma das coisas que, independente de você ser um profissional de saúde ou não, a pessoa já oferece, né? O cuidado é uma questão inata. Então, quando a gente se especializa e busca, e tem o dom e busca trabalhar de uma forma mais comprometida possível, isso é muito satisfatório. Agradeço, viu? Eu também agradeço a oportunidade e já estou ansioso para a próxima live. Próximo assunto. Bastante feliz em ter contribuído, poder contribuir no esclarecimento das dúvidas, né, das perguntas que foram feitas. E é isso, é um imenso prazer.
eu posso dizer que eu caí de paraquedas, eu achei que eu fosse ficar há pouco tempo e já estou há 9 anos, né? E pretendo continuar. Né? Não sei as coisas que estão para vir, o que pode acontecer, mas eu pretendo continuar na área da saúde mental, porque também é um desafio, mas também é bastante satisfatório para mim, como profissional de enfermagem. Os pacientes agradecem. Vou só pontuar que eu fui a convite do Euclênio, e nesse convite do Euclênio, que é meu amigo pessoal, enfim, já estou aí há 3 anos, agradáveis 3 anos. E que profissional, né, Dr. Ricardo? Parabéns para você. É um exemplo, é um exemplo. Obrigado, pessoal. Agradeço também a todo mundo que assistiu a live, obrigado pela participação. E, pessoal, que tiverem sugestões de novos temas, coisas que vocês gostariam de ouvir, que a gente possa discutir, pode deixar como sugestões, acompanhar a nossa página no Facebook, no Instagram, que a gente sempre está divulgando temas assim, de relevância e tentando ouvir um pouquinho de vocês para que possamos sempre melhorar o nosso atendimento e a nossa técnica. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.